situação, serão elas a terem filhos sem pai? Vamos lá supor que essa questão de afirmar categoricamente que só terá uma única mulher, um homem, acabou e os filhos gerados a ele não terem registro, por exemplo. Quantos filhos bastardos nós teremos? Então nós aqui temos que olhar, aceitar certas coisas ligadas à realidade. Porque mulher pode até dizer que... Esses bastardos vão vir, né, de relacionamentos com homens comprometidos. É isso que eu estou a dizer. Acho que me entendeste perfeitamente. Então, porque aquele homem comprometido... Por isso é que eu disse aqui, vamos é mais então ver, fácil vamos, aceitar... O Talibã, como já explicou. Fly, ok. é ser rápido. Deixa Se não vão me, deixa eu concluir. se não vão me rotular okay. como alguém que está a querer ser machista e assumir uma série de mulheres. Não estou aí por este caminho. Repito aqui, eu, por respeito e honra que a mulher merece, eu não aconselho que a mulher se prostitua. E nem sou promotor da prostituição. Não sou. Porque nós vamos negar aqui, porque não... Ok, se o homem vai dizer que ele tem uma única mulher, a mulher dizer que tem um único homem, mas se nós olharmos, nós temos, nessa fase, estamos a ter muitas relações instáveis. Um casal fica aí 2, 3 anos, às vezes gera um filho, depois já acabou. Vai, mais um outro. Quando deres conta o número de filhos, 3, 4, 5, que você acabou tendo, cada um dos filhos com a mãe deles, era bom se você ficasse com todos. E com as mães deles, pelo menos não estariam aí a zanzar à toa. Mas agora, para a mulher, possível? Os nossos pais foi possível, os nossos avós foi. Eu não vou lhe chamar de antiquado. O homem não muda com o tempo, é sempre o ser humano. Ele pode se adaptar a algumas realidades, mas é sempre um homem, a mulher é sempre uma mulher. Agora, aqui nós vamos olhar para a questão, a mulher fica grávida. Durante 9 meses você vai ter que esperar. Achas que o mesmo sacrifício que a mulher tem, a capacidade que a mulher tem de aguentar, ficar um bom tempo sem se relacionar, o homem tem? Não. Então a solução é ele ter uma outra mulher assumida. Tranquilo, para mim não começar aí a andar, estou a procurar saber se estou aonde ouvir das amigas, olha, lhe vimos a sair da pensão, tá ali, não, está mesmo na casa da outra. Sim, agora não me venham falar da questão saúde, das consequências. Claro que você quando entra numa relação como essa, você está aí consciente, todo relacionamento é um comprometimento. E você tem que honrar a tua palavra, tem que honrar o teu compromisso até o fim. Eu digo, as pessoas são livres de determinarem. Por isso é que eu falei aqui da questão da minha cultura. A quem me atacou depois nas redes, porque Talibã, vocês são mesmo bruxos, são o que, etc. Se bem que nunca neguei mora, já que vocês insistem. Sou mesmo bacongo, minha vassoura está aí, os fly viu-me estacionar. Então, está a se relacionar comigo, se comporta. Da mesma forma que eu também vou me comportar. Essa vassoura é BMW, né? Todas as marcas possíveis. Até o teu Xangan. Nós no IG já temos. O esse que está a lançar agora. Nós no ano passado no IG já tínhamos a voar com aquilo. Bro, não nego essa realidade. Isso é para dizer o que nós temos que ser verdadeiros. A mulher às vezes fica, nem te trair mesmo. Mas para quê? Qual é a necessidade? Você é livre de determinar quando já não te sentes bem. Agora, o que não é correto é estando comigo, você a me misturar no teu corpo com alguém. Não está certo? A doutora está insistindo nesse estudo da questão dos DNAs mas Talibã, calma aí. Não, ok, não é correto misturar-me no teu corpo com alguém. Sim. A diferença é só que a pessoa não sabe, porque dá no mesmo. É que o perigo ainda está aí. A doutora reconheceu aqui que a marca fica lá, você está aí numa lixeira. Exatamente, sim, exatamente. Alguém depositou lá os lixos, você também está aí lá. Quero ouvir a visão da doutora sobre a poligamia e sobre aquilo que o Talibã acaba de afirmar. Flay, muitos dos estudos feitos de crianças que começaram a ter pouco rendimento na escola resultou e revelou que muitas são de pais separados ou pais que estão sempre em conflitos. A maior parte desses conflitos vinham por causa de traições. Eu própria presenciei na minha própria casa, com os meus pais, várias situações do gênero. E tenho certeza que várias pessoas da minha faixa etária presenciaram situações do gênero. Eu vou dizer algo que eu digo sempre, é do coração. Não é nem pela ciência, não é nem por outra coisa. Eu espero que essa nossa geração seja a última geração a se permitir ser segunda mulher, terceira mulher ou quarta mulher. Porque a humilhação que as nossas avós passaram
de estar no mesmo bairro onde o avô engravidou outra senhora, de estar no mesmo quintal onde o marido engravidou essa senhora, eu não desejo para as nossas próprias gerações. A humilhação que as nossas mães passam, de ter um marido que engravidou não sei aonde, foi não sei aonde, foi visto não sei aonde, o salário dividiu com uma outra família, com outra mulher. Eu espero que as próximas gerações não passem, porque eu não considero isso uma herança cultural, eu considero isso uma maldição cultural. A poligamia é uma maldição. É uma maldição. Maldição cultural. Pra Jesus mim, Cristo foi amaldiçoado. Só um segundo, só pela- Não, só dei um, Deixa-me, pode continuar. deixa-me. Só dizer que Jesus, nesse caso, foi amaldiçoado. Deixa-me Pode só continuar. falar. Vamos supor que seja permitido que o homem tenha 3, 4, 5 mulheres. O homem não consegue ter o mesmo sentimento com as 4 mulheres. Nunca vai conseguir. Até os homens que têm 2 famílias, onde numa tem 3 filhos, na outra tem 3 filhos, tem sempre uma que ele se doa mais. O homem tem sempre inclinação para mais algum sítio onde tem um sentimento, onde ele vai dar mais atenção, mais amor, mais dinheiro. E mais tudo. O homem só ama uma mulher, é isso O que quer homem dizer? só ama uma mulher, Fly. O homem só... Mas o que faz o homem achar que ele... Não, eu amo as 4. Ele tem 4 mulheres, uma é boa de sexo, uma cozinha muito bem, uma é muito carinhosa, uma é boa mãe. Ele busca, e é sobre ele, não é sobre ele querer dar tudo a essas mulheres, é sobre ele. Ela é egoísta. Buscar uma coisa aqui, uma coisa aí, uma coisa aí. E como as 4 dão-lhe coisas que lhe complementam, porque ele sabe que aqui não vai encontrar bom sexo, boa mãe do filho, boa mulher meiga e tudo mais, ele vai dizer, eu amo as 4 e vou prover para as 4. Mas isso é mentira, ele não vai conseguir dar do mesmo jeito para todas as mulheres de forma uniforme. Não vai, Fly. Portanto, a poligamia é uma maldição cultural e não uma herança cultural. Melhor aqui dizer, claro, é uma herança, né? É uma herança e depois você pode considerar uma herança maliciosa ou uma herança boa, mas é uma herança, porque nós, hoje, em África, em Angola em particular, existe poligamia porque os que são polígamos, né, que têm 2 esposas declaradamente pela sociedade, né? Portanto, eles o fazem porque ontem os nossos pais também fizeram. Portanto, eu penso que os dois estão empatados, concordo com os dois, ok? Por que eu concordo com os dois? Primeiro, vale aqui dizer, olhando pelas declarações do Talibã, está preocupado com a questão da quantidade, né? Portanto, no mundo há mais mulheres do que homens, está preocupado com a questão da biologia do homem, portanto, quando o homem precisar e a mulher não poder por questões biológicas, como é que ele vai fazer? E depois, como é que falou aqui sobre o problema dos nossos relacionamentos, que hoje estão cada vez mais descartáveis. Era importante que se segurasse cada vez mais o relacionamento. Parece que, na visão do Talibã, era melhor a mulher aceitar e ir sonegando as traições para não correr o risco de ter 4, 5, 4, 7 maridos ou 7 filhos com maridos diferentes. Ponto. Portanto, por exemplo, pela qual é melhor você, mulher, aceitar que eu seja polígamo, porque mais do que eu te trair, vais saber que de facto eu estou lá na outra e está legalizado. Portanto, aqui o Talibã faz uma aplicação claramente focada nos nossos costumes, naquilo que nós mesmo herdamos, na herança mesmo da poligamia enquanto fenômeno cultural. Ponto. Era ontem assim e hoje tem que ser assim, vai continuar a ser assim. Portanto, é aqui os ditames do Talibã. Ponto. E concordo, porque cada povo com sua cultura e as culturas são diferentes. E, infelizmente, apenas nós africanos é que questionamos a nossa cultura e aceitamos a cultura alheia. Mas nós nunca questionamos a cultura europeia ocidental e asiática. Nós não questionamos, mas a nossa cultura nós questionamos. Para nós não pode mais haver poligamia, os europeus não são polígamos, não pode mais haver isso aqui. Nós questionamos a nossa cultura, mas não questionamos realmente a cultura dos outros. E a nossa cultura é baseada também em questões biológicas. O homem africano sempre foi mais da vontade de... Então, em África sempre existiram mais mulheres do que homens, porque sempre existiram conflitos, sempre existiram mais nascimentos de mulheres do que de homens. Então, o Talibã faz aqui uma incursão, uma aplicação focada naquilo que é a realidade, não é, puramente africana e angolana em particular. Bom, aí concordo claramente com o Talibã. Também concordo com a doutora, não é? Porque eu penso que a cultura africana é muito paternalista, ok? Todos os pressupostos africanos, né? Mas eu não considero a poligamia uma maldição,
Atenção, não considero uma maldição, não concordo quando fala que é uma maldição, mas eu concordo que era importante revermos a questão do sentimento da mulher quando nós aplicamos certas leis, né? Porque poligamia é uma lei em África. Há países em que é aceitável ter 2, 3, 4 mulheres. Aliás, está aí o Senegal, onde o presidente tem 2, 3 esposas. A África do Sul, o presidente teve muitas esposas, ok? Mas o que eu estou a dizer, a cultura africana é muito paternalista, é muito patriarcal. Porque as leis todas foram estabelecidas pelo homem. E o homem, quando estabeleceu as leis em África, a nível da cultura africana e não só, não olhou, não pensou, não teve nenhuma preocupação com o sentimento da mulher. Então, quando a doutora fala aqui, não aconselho nenhuma mulher a ser a segunda mulher, ela está a apelar ao sentimento da mulher que sempre foi e é ignorado quando o homem africano estabelece as leis, as regras. Mesmo quando nós vamos olhar para o Médio Oriente, para os muçulmanos, nós vemos que as mulheres são tapadas por completo, mas os homens andam sem camisa. Então, é uma lei muito patriarcal, paternalista, em que não se preocupa, não liga e ignora por completo o sentimento da preocupação da mulher. As mulheres lá no Médio Oriente, as mulheres muçulmanas, tapam aquilo, algumas gostam, outras não gostam, mas elas não são tidas não ouvidas. Tem uma lei muito voltada à vontade, ao sentimento do homem. E era também importante, penso eu, lá para amanhã ou hoje, começamos a pensar também na preocupação em ouvirmos o clamor das mulheres quando estabelecemos certas leis, porque elas são as nossas mães, são as nossas mulheres, são as nossas filhas, e não parece que seja até bonito, né, até moralmente aceite, até sociável, né, se continuarmos a ignorar o sentimento aqui da mulher. Ponto. Por último, dizer que é uma maldição depende das consequências da poligamia, né? Eu disse que não concordo quando chama de uma maldição. Eu penso que eu posso não concordar com uma questão cultural e eu posso levar para uma discussão académica, jurídica, legislativa e aqui analisarmos até que ponto, quais são os pontos negativos, né, as consequências negativas e positivas da poligamia, porque se nós prestamos muita atenção, a poligamia tem surtido muito mais efeito positivo para a África do que a monogamia, porque na monogamia o homem tem a sua esposa e tem 7 namoradas que ele trai a sua mulher e traz para casa doença e não só. Na poligamia o homem tem 7 esposas, elas se conhecem, portanto o homem não vai para outras esposas sem serem aquelas 7. Portanto, há menos doença, há menos problemas de saúde, há menos problemas, há menos, inclusive, envenenamento, suicídios, homicídios. Há menos problemas conjugais do que na monogamia. Portanto, por isso é que eu não considero sendo uma maldição. Penso que é um tema que poderia vir a um debate muito mais académico, cultural, legislativo, para que analisemos até que ponto é positivo ou negativo, mas sempre, atenção aqui, não ignorarmos o sentimento da mulher, que é muito importante, acredite. Faz um like, se inscreva e se gostavas que eu fizesse mais análise de alguns cortes desse debate, põe em comentários que eu terei muito gosto de fazer análise de alguns cortes. Até já, família. Obrigado.